Vamos lá então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 4, nós vamos ler de 4 a 8, que diz, de 4 a 7, que diz assim: enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salâmina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Amém. Até aí, por favor. Hoje, inclusive, não foi nada intencional, mas foi por uma jesucidência, né? Nós, hoje no culto missionário, nós vamos falar da primeira viagem missionária de Paulo. O primeiro, grande, maior missionário de todos do cristianismo. Ele inicia sua primeira viagem missionária. Você ouviu na pregação do capítulo 9 da conversão dele, de quando ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus, o impacto que Jesus causou na vida dele, e a partir daquele momento ali, ele volta para Tarso e fica 14 anos. Os estudiosos dizem que é entre 10 e 14 anos, porque ele cita isso nas cartas. Então, 14 anos, ele fica em Tarso, recebendo de Jesus instruções, aprendendo. Ele mesmo diz que quem ensinou ele não foi os apóstolos, foi o próprio Cristo, em visões, em aparições, ministrou a ele, ensinou a ele tudo aquilo que Jesus precisava trazer para ele. Certamente Paulo viveu na época de Jesus, ouviu Jesus pregando, então Jesus trouxe luz para ele, aquilo que ele pregava. Então ele fica 14 anos na preparação, no treinamento, para depois daí ele começar o trabalho missionário, de missão, o grande missionário Paulo de Tarso. Lembrando, né, do Saulo e do Paulo, né, que é o mesmo. Nós vamos falar, inclusive, em seguida aqui, que tem uma parte que fala nisso. Então ele passa por essa parte de treinamento, essa parte de aprendizado que todos nós precisamos passar para depois assumir uma missão. Inclusive, também fechou na mesma semana. Essa semana nós tivemos, na sexta-feira, o estudo do livro Com a Liderança. E essa semana foi estudado sobre o missionário. E nós vimos isso nessa lição, que todos precisamos nos preparar para pregar o Evangelho, para fazer algo na casa de Deus. Como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não sei? Eu preciso, então, me preparar para isso. Como é que eu vou tocar um violão se eu não sei tocar o violão? Se eu mesmo, Daniel, se eu fizer isso, meu Deus, você sai correndo, porque eu não sai nada, não sai uma nota, porque eu não sei tocar violão. Então eu preciso me preparar para isso. Isso em todas as áreas da vida. Se você vai assumir uma função numa empresa, você precisa estar preparado para assumir aquela função na empresa. Nenhum louco vai colocar você trabalhar numa função importante sem você saber trabalhar naquela função, sem saber pelo menos o básico sobre aquilo. Então Paulo passou pela preparação, nos mostrando, a Bíblia, o Senhor nos mostrando que precisamos passar por uma preparação para assumir uma responsabilidade, para fazer algo, principalmente na obra de Deus. E eu dei o nome dessa mensagem de Aprendendo com a Caminhada do Evangelho. Nós vamos aprender nessa primeira viagem missionária de Paulo, que ele faz essa viagem entre o capítulo 13 e o 14, onde ele vai passar por Antioquia. Ele sai de Antioquia da Síria, ele vai para Chipre, Antioquia da Pisídia, que é uma outra cidade, não é a mesma,
e ele passa por Pafos, Seleucia, e assim ele vai passando, ele vai a Listra e a Derbe, e volta para Antioquia, também vai a Icônio. Então ele passa por essas cidades ali da região, na primeira viagem missionária dele. E essa viagem missionária, quando eu estava estudando esses capítulos, Deus falou comigo, me mostrou algo importante, que a gente precisa ver, que nos ensina na nossa caminhada. Porque assim como Paulo teve uma caminhada, nós temos a nossa caminhada no Evangelho. A nossa caminhada como vida de crente, a nossa caminhada como igreja, a sua caminhada como cristão. Nós vamos passar por situações que Paulo passou aqui e que nos ensina muita coisa. Muita coisa. Primeiro, antes de nós entrar na mensagem sobre Paulo, uma coisa fundamental que precisa existir na igreja é missão. Nós precisamos cumprir a missão. Nós precisamos de missionários na igreja. Nós todos, em um certo sentido, somos missionários. Aqui em Taquara, nós classificamos a nossa igreja como uma igreja missional. O que isso quer dizer? Que nós fazemos a missão aqui onde nós estamos. Que a igreja precisa fazer a missão aqui onde ela está, né? no seu local, na igreja local. Eu não preciso ir para a África, para Angola, para Oceania, Estados Unidos, enfim, Japão. Não preciso ir para outro país fazer missão. Embora exista um chamado para isso. E só vai para esses lugares quem tem chamado para isso. Porque existe situações que não tem como alguém ir, porque não foi chamada para aquilo. Não adianta, por exemplo, eu dei esse exemplo na reunião dos líderes, me mandar para o meio da floresta amazônica. Gente, eu não vou. Não vai fazer missão, pastor? Vou, mas não lá. Não fui chamado para andar no meio do mato, mas bem capaz. Eu não consigo dormir, eu não consigo caminhar, acho que eu travo. Acho que quando eu entro no mato, eu ouço um clec, eu paro. Porque eu penso, se eu subir na árvore deve ter uma aranha, se eu correr deve ter uma cobra, se eu fugir, se eu cair num buraco tem um bicho, se eu cair na água tem um jacaré, meu Deus, o que eu faço? Eu me desespero. Porque não tenho chamado para isso, gente. Não tenho. Mas me manda para uma metrópole, me manda para outra cidade, me manda para Nova York, né, meu amor? Lá. Mas cada um tem um chamado, é chamado. Agora tem pessoas, e de repente aqui tem pessoas assim, que se eu disser, tu prefere ir para Nova York, ou tu prefere ir para a Floresta Amazônica, vai dizer, Floresta Amazônica. É louco? Não, tem chamado. Tem gente que gosta do meio do mato, tem gente que gosta de estar lá no meio do rio, tem gente que gosta disso. Então é chamado. Cada um tem o seu chamado. E a igreja, Jesus chama as pessoas nas suas áreas. De repente você vai ser chamado para, como temos aqui a Queta, que é uma auxiliar de enfermagem, para ser uma missionária dentro de um hospital. Agora vai ter uma outra pessoa que trabalha no chão de fábrica, como temos vários aqui, vai ser um missionário na fábrica. Agora tem outras pessoas que trabalham na rua, é vendedor pracista, vai ser missionário na rua. Então são chamados específicos para cada um. Mas a igreja precisa de missionário. Precisa que cada um de nós faça a missão. Charles Spurgeon diz, ou você é um missionário ou você é um impostor. Porque todos nós precisamos fazer missão. E a missão se dá de diversas formas. Não é o tema da mensagem, mas é só para a gente fazer essa introdução que é fundamental. A missão ela acontece de diversas formas. Eu posso evangelizar as pessoas sem falar com elas. Mas a minha atitude, os meus gestos, a forma que eu trato, a forma que eu trabalho, a forma que eu me porto, a forma que eu me visto, a forma que eu caminho, isso eu estou demonstrando algo. E isso eu também estou evangelizando. Como um projeto que nós temos, o projeto do basquete, nós estamos evangelizando. E hoje um dos meninos do basquete mandou mensagem, pastor, eu posso ir na sua igreja? Mas claro, querido. E eu nunca convidei.
mas é o projeto missionário. Estamos plantando uma semente de bondade, sem cobrar nada, me dispondo, dando tempo, investindo, para trazer o bem-estar para esses jovens, e eles sendo atraídos por Deus, através dessa atitude. E isso funcionou em diversos países. Tem países, o missionário Alex, que nós falamos com ele, fizemos uma live, eu acho que 2 anos atrás, se eu não me engano, acho que no começo do ano agora, ele vai estar aqui, e ele vai vir aqui ministrar. E ele trabalha lá no Togo, na África, e ele tem um projeto de futebol. E por causa do futebol, a igreja explodiu, por um trabalho missionário. Então nós precisamos de missionários, precisamos fazer missão. E a missão, ela vai além das 4 paredes, e ela vai, junto com ela, vai grudada a ação social com a palavra do Evangelho. Então vamos ver hoje algumas coisas que Paulo nos ensina. Apenas 3 pontos, mas 3 pontos fundamentais, entre o capítulo 13 e 14, que Paulo nos ensina, que Deus nos ministra nessa mensagem, na vida de Paulo. Primeiro, no versículo 1 do capítulo 13, vai dizer assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, é que na caminhada do Evangelho, vamos encontrar pessoas com histórias incríveis. Aqui hoje, tem pessoas com histórias incríveis. Cada um que está aqui hoje tem uma história incrível para contar. É ou não é? Amém? Amém. Você tem uma história incrível. Não, a história não é tão incrível assim, pastor. É incrível sim. Você tem uma história de família incrível, de infância incrível, uma história de trabalhador incrível, uma história familiar incrível. Às vezes não muito boa, mas é incrível. Então tem pessoas com história incrível. Nós vamos ver histórias incríveis na caminhada do Evangelho. E aqui nós temos 5 homens incríveis que Lucas nos narra aqui. 3 que poderia se dizer pessoas comuns e 2 extraordinários. Mas desses 3 tem um deles que é também uma história incrível que ele passou. Primeiro tem Barnabé. Nós já falamos de Barnabé. Se você quiser ouvir a mensagem sobre Barnabé, vá lá no YouTube e procure o verdadeiro e o falso. Falamos sobre Barnabé. Falamos como Barnabé era encorajador. Amém? Que Barnabé, ele é aquele que encoraja, que acredita no potencial das pessoas. Barnabé é aquele que é generoso. E Barnabé é aquele que consola. Uma história incrível, um homem incrível. Se não fosse por Barnabé, Paulo talvez não estivesse fazendo essa viagem, porque ele que foi buscar Paulo para fazer a viagem. Se não fosse por Barnabé, nós vimos, talvez a recuperação de Marcos não fosse acontecer, mas ele chama Marcos de volta. Porque esse João que nós lemos aqui não é o João apóstolo, esse João aqui é o João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, que era chamado de João também. Nós temos Simeão e Lúcio. Simeão e Lúcio eram de Cirene. E você lembra do Cirineu, que carregou a cruz de Jesus? Possivelmente é esse Simeão. Simeão, o Cirineu, que carregou a cruz de Jesus. Olha o impacto que a caminhada de Jesus, a via cruz de Jesus, causou na vida desse homem, que ele se converte ao Evangelho. E junto com ele prega para Cirene. E junto com ele está mais alguém aqui junto fazendo missão. Está Lúcio, um amigo dele. Já é uma história incrível. Alguém que teve um encontro com Jesus no seu martírio, no seu sofrimento, que foi impactado pelo sofrimento de Cristo. Ele se converte, olhar para aquele homem carregando a cruz. E hoje ele é um missionário junto com Barnabé e com Paulo. E nós temos Manaém. E a Bíblia diz que Manaém foi criado com Herodes.
o Herodes tetrarca, ou também conhecido como Herodes Antipas. Quem é Herodes Antipas? Aquele que pediu a cabeça de João Batista. Aquele que mandou degolar João Batista. Aí está o amigo dele aqui. Aquele que foi criado com Herodes. Que se criou, que brincou com Herodes, que estava correndo dentro do palácio com Herodes. Que conviveu com Herodes, que conheceu a vida de Herodes, que conheceu Herodias, que conheceu Salomé, que conheceu os personagens. E nós temos Saulo. Quem é Saulo? O ex-perseguidor dos cristãos. O matador de cristão. É impressionante a misericórdia de Deus, gente. É impressionante a misericórdia de Deus que transforma pessoas que antes eram dadas como perdidas. É impressionante como Deus transforma pessoas que antes eram dadas como sem chance, como antes eram dadas como excluídas, como rejeitadas, e parece que Deus ama esse tipo de história. Parece que Deus ama quando a pessoa é pisoteada. Parece que Deus ama quando a pessoa sofre. Parece que Deus ama quando Ele vê a pessoa numa história familiar que todo mundo rejeita, que ninguém acredita. Isso aí não vai dar em nada. Isso aí não vai ser ninguém. Mas é essa pessoa que Deus ama. Essa pessoa que Deus pega para transformar. A pessoa que ninguém acredita. Agora você pensa... Quem está junto ali com eles? O colega, o amigo daquele que mandou matar o profeta João Batista. O mesmo Deus misericordioso que chamou e salvou Manaém. Amigo íntimo de Herodes. E Saulo que perseguia a igreja... E agora abençoa a igreja. O mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que achou você e que está transformando a sua vida. Amém. Assim como Ele transformou Manaém e Saulo, assim como Ele impactou o Simeão, Cirineu. A pergunta que faço a cada um de nós aqui, e nós porque eu me incluo nela, deixa eu perguntar para nós. Se Deus achasse, presta atenção, não precisa me responder, só pensa. Se Deus achasse e chamasse o seu inimigo, a sua inimiga, e hoje essa pessoa viesse congregar aqui na igreja, se essa pessoa fosse encontrar salvação em Cristo, como você vai reagir? Porque Manaém, amigo do cara que mandou matar João, Saulo, perseguidor, talvez até matou um parente de um cristão que está na igreja, talvez mandou para a cadeia o amigo de alguém que está na igreja. Saulo talvez perseguiu e maltratou o pai de alguém que está na igreja, o filho de alguém que está na igreja. Quando olharam para Manaém, talvez disseram: o que é? O que esse cara quer na igreja? Eu vi, ninguém me contou. Ele brincava no pátio com Herodes. Eles eram amigos aqui, ó, amigo de Herodes, para botar ele para dentro da igreja. Tu não sabe quem é esse cara? Aí entra Manaém, tu diz: mas pastor, tu sabe quem é esse cara? Tu sabe de quem que ele é amigo? Tu conhece que é o maior traficante de Taquara? Aqui, ó, Manaém. Tu sabe que é o maior bandido? Entra Saulo. Aí você olha e diz: meu Deus, vai me dizer que esse cara está aqui. Não acredito numa coisa dessa. Eu vou falar com o pastor: pastor, tu não sabe o que Saulo me fez?
Meu pai não pode nem ver ele na frente. Se meu pai fica sabendo que ele está aqui, eu tenho que sair daqui correndo, porque olha, Saulo prejudicou meu pai. A pergunta é, se o teu inimigo, se o inimigo da tua família, se aquele patrão que te maltratou, entra por essa porta e diz, eu quero Jesus, e se converte, qual vai ser a sua reação? De repente alguém que traiu a sua família, ou de repente o seu ex-namorado, ai, ai, ai. Nessa pessoa, mas eu não gosto nem de lembrar disso, pastor, que eu dá vontade de, olha, ainda bem que eu me converti. Olha, porque se eu não sou cristão hoje, eu mando, olha, nem sei o que eu faria com essa benção. E se ele entra por essa porta? E se ela entra por essa porta? Como vamos reagir? O que vamos fazer? Deus nos aceitou como éramos. Deus aceitou você como você era. Ele não perguntou de quem você é parente, não perguntou o que você fazia, ele não perguntou a quem você prejudicou, ele aceitou você como você era, até você chegar a ele. Mas eu e você, vamos aceitar aquele que nos prejudicou? Deus nos aceitou. E para mim não, né? Para mim tem que ter misericórdia. Não, gente, mas tem que ver que eu me converti, gente. Mas eu te conheço, mas eu sei quem tu é. Mas não vem me contar a história. Não, mas eu me converti. Mas eu sei o que tu aprontou. Pois é, mas não sou mais o mesmo. E se essa pessoa chega para você e diz, pois é, eu também me converti. Eu não sou mais o mesmo. Vamos aceitar o amigo do inimigo? Ou vamos dizer, sabe quem é esse? Sabe o que ele fez? Não esqueça que a igreja é lugar dos ex. Falei isso semana passada e reforço hoje. A igreja é lugar dos ex. Dos X-Men. Dos ex alguma coisa. Dos ex mentiroso, dos ex bandido, dos ex ladrão, dos ex adúltero. Dos ex fornicário, dos ex bandido. Dos ex pilantra. É o ex, os ex estão aqui. Todos nós aqui somos ex. Ex alguma coisa. E nesse lugar onde eu e você fomos aceitos, imagina se não aceitassem Saulo. Imagina se a igreja não aceitasse Saulo, gente. O ex-perseguidor. Ou o Manaém, um amigo do inimigo. Jesus perdoa todo coração arrependido. Jesus perdoa todo coração arrependido, todo aquele que se quebranta, todo aquele que chega até a cruz, recebe perdão dos seus pecados. Todo aquele que chega até a cruz, recebe perdão dos seus pecados. Não despreze o amor de Deus. Quando alguém que você considere seu inimigo for salvo por Cristo, não despreze o amor de Deus. Deus chamou essa pessoa para transformar ela, assim como chamou você para transformar você. Amém? Então, na caminhada, nós vamos encontrar pessoas com histórias incríveis. E geralmente essas histórias incríveis não vai ser alguém que ganhou o prêmio Nobel. Essas histórias incríveis não vai ser alguém que é um milionário, que olha que, meu Deus, essa pessoa fez tanto já por Taquara, que bênção que ele está aqui na igreja. Não, nós vamos encontrar histórias incríveis de derrota, histórias incríveis de perda, histórias incríveis de tristeza, histórias incríveis de exclusão, histórias incríveis de amargura. Para quê? Para que Deus entre no coração dessa pessoa e toque nela e cure ela. Porque Deus quer curar você, Deus quer transformar você, Deus quer nos transformar. A todos nós basta se prostrar aos pés da cruz.
Depois que Paulo então vai fazer a sua primeira viagem, na primeira cidade que ele vai fazer essa viagem, que ele vai começar a sua missão, ele tem um encontro nessa viagem. Aí vai falar aqui do versículo 6 a 12, que nós não vamos ler, eu vou fazer um resumo e vamos ler alguns pontos apenas. Do versículo 6 a 12, então, Paulo faz a viagem e chega a Pafos. E lá ele encontra um falso profeta. A palavra chama ele de Bar Jesus, e depois diz que o nome dele é Elimas. E nessa viagem, então, nós vamos ver algumas coisas que acontecem nela. E uma coisa importante que eu quero passar para você é que na caminhada do Evangelho, vamos aprender que o Senhor usa situações adversas para cumprir o seu propósito. E você vai ver que aconteceu uma coisa incrível aqui. Primeiro nós temos Bar Jesus, que Bar quer dizer filho. Então ele é filho de Jesus ou filho de Josué, que Jesus e Josué é a mesma raiz hebraica, é o mesmo nome. E Yeshua é usado tanto para Jesus quanto para Josué. Então ele é filho de Jesus ou filho de Josué. E a palavra diz que ele é um falso profeta, e Paulo diz que ele é filho do diabo. Paulo tem um embate com ele e diz: tu é filho do diabo. Por quê? Porque ele está tentando desviar o procônsul com as suas magias, com as suas mentiras. Então a palavra chama ele de um falso profeta, um profeta falso. Paulo diz que ele é inimigo do que é justo, cheio de engano e maldade. Paulo diz para ele que ele é inimigo do que é justo, cheio de engano e de maldade, pessoa que engana para desviar os caminhos de Deus. Ele estava desviando o procônsul, e o procônsul é o governador daquela região. Gente, até hoje existe os Elimas Bar Jesus. Incrível que a Bíblia dá um destaque, e isso me deixou curioso, porque a Bíblia não cita nenhum nome por acaso. Esse nome ele é importante, ou alguma coisa eles querem, o autor queria transmitir dando esse nome. Bar Jesus, filho de Jesus. Mas até hoje existem esses filhos de Jesus, que se dizem filhos de Jesus, que falam em nome de Jesus. Até hoje tem aqueles que usam o nome do Senhor, o nome de Cristo, para enganar e desviar o povo. Ensinam falsas doutrinas, falsa adoração. São lobos em pele de ovelha. Até hoje tem o falso profeta, o falso pastor. Aquele que engana, aquele que mente, aquele que faz as suas magias. E a palavra diz que mesmo Satanás pode fazer milagres para enganar o povo. Então, existem pessoas usadas, como Paulo diz, tu é um filho do diabo. Tu está sendo usado pelo diabo para enganar o procônsul, para enganar essas pessoas. Então, até hoje tem pessoas que são usadas pelo diabo para enganar, para desvirtuar o povo de Deus, para tirar dos caminhos de Deus. Apresentam curas milagrosas, apresentam profecias, são videntes, falam o futuro, desvendam muitas coisas, mas são falsos profetas, porque não falam da palavra de Deus. E olha o que fala Apocalipse capítulo 13. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas falava como o
dragão. Pessoas que se parecem com o cordeiro, mas falam como o dragão. Pessoas que tu olha para ela e tu diz, um santo homem de Deus. Mas o que ele fala não vem de Deus, vem do dragão. Pessoas que você olha e você diz, meu Deus, mas como que esse homem não pode ser um falso profeta. Mas o que ele fala? O que ele ensina? A palavra diz que tem a aparência do cordeiro, mas fala como o dragão. E olha o que fala 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito. Não é essa versão que eu queria. Primeira João 4:1. 1, 2 e... Piririm, pim, pim, pim. Não. Última tentativa, senão eu leio aqui. Não, deixa eu ler aqui. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Cuidado, gente. João nos alerta sobre os falsos profetas. Aqueles que parecem um cordeiro, mas falam como dragão. Aqueles que fazem milagres, prodígios, maravilhas. Mas a palavra de Deus não é pregada. É pregado o incentivo, é pregado a motivação, é pregado que você pode, você consegue, é pregado que você pode determinar, você tem que dizer o seu futuro, você tem que crer, confissão positiva, isso não é evangelho. Se na época de João já existia falsos pastores, imagina hoje. Gente, na época de João já existia falsos pastores. Falsos profetas, imagina hoje, 2000 anos depois, se não se multiplicou essa gente. Então, olha só esse homem que está tentando desviar o procônsul. Aí aparece o procônsul aqui, o governador. Por que aparece esse personagem aqui? Porque é uma coisa muito importante, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele deseja salvar o rico e o pobre. Ele deseja salvar o rei e o plebeu. Ele deseja salvar o governante e aquele que trabalha no campo. Ele deseja salvar o diretor da empresa, o gerente. Ele deseja salvar também o empregado, o carregador de caixa, o estivador. Ele deseja salvar todos. Todas as classes de pessoas. E aqui aparece um governador. Deus deseja salvar os formadores de opinião. Todos nós temos uma rede de amizade e de influência. Você pode ser usado para anunciar e salvar um número X de pessoas no seu campo, na sua área de atuação, aonde você conhece, as pessoas que você conhece. Imagina como Deus pode usar o importante governador, o importante diretor de empresa, uma pessoa importante na cidade. Imagina o que ele pode fazer com essa pessoa, se salvar essa pessoa, aonde que ele vai alcançar, quantas vidas ele pode alcançar. Nossa missão como cristão autêntico é anunciar essa mensagem, a mensagem da salvação, para o maior número de pessoas possível. Anunciar e Deus faz o resto. Se você não está fazendo isso, você está perdendo o tempo. O tempo está andando, você está perdendo esse tempo de anunciar, de falar desse Deus. Corre para anunciar, gente, corre para falar, corre para pregar para todos. Deus deseja salvar os formadores de opinião, porque são pessoas que influenciam um grande número de pessoas. Imagina que uma pessoa importante aqui na cidade, o que ela pode fazer estando salva, estando em Cristo. Existia um enganador pregando falsas doutrinas ao governador Sérgio Paulo.
E Saulo, que agora no versículo 9 vai dizer, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Mas existia Saulo, cheio do Espírito Santo, que respondeu para Elimas, filho do diabo, você vai ficar cego por um tempo. E ele fica cego. E essa atitude de Paulo impactou o governador. O título que eu dei a esse tópico foi: na caminhada do Evangelho vamos aprender que o Senhor usa situações adversas para cumprir o seu propósito. Paulo chega na cidade, tem um falso profeta, um mago, um mentiroso, um enganador, enganando o procônsul. E aí Deus pega aquela situação, Paulo cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, diz para ele: filho do diabo, tu é enganador, tu é falso, está enganando o governador, que tu fique cego. Por uma palavra de Deus, não vamos agora, nossa, sai daí, fica cego. Não faz isso. Uma palavra de Deus, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo. O nosso Deus vai usar situações em nossas vidas que em primeiro momento não vamos entender. Mas Ele está fazendo para cumprir o seu propósito. De repente você pode estar passando por uma situação que você não entende, que você não está entendendo. Mas essa situação Deus está usando para cumprir o seu propósito. Se você está achando estranho o que está acontecendo no mundo, se você está achando estranho o que está acontecendo no país, se acha estranho o que está acontecendo na sua família, de repente está achando estranho o que está acontecendo na sua vida, não estou entendendo nada, pastor, não sei o que está acontecendo, meu Deus, está tudo estranho, não era assim, está tudo, parece que saiu da ordem, parece que mudou. Meu Deus, de repente o telhado está caindo, de repente está cheio de buraco na rua, e isso não era assim. Entenda uma coisa, é Deus usando essa situação para cumprir o seu propósito. Ele usa situações adversas para cumprir o seu propósito. Imagina, chega lá e encontra um mago, e através desse mago, da atitude de Paulo, da autoridade do Espírito Santo, o procônsul se converte. Sabe lá quanto tempo ele está ouvindo esse homem, na orelha dele. Aí chega um homem de Deus, e dá meia dúzia de palavra, e esse governador se converte. Deus vai usar situações na sua vida para cumprir o seu propósito. E último ponto, ele vai agora para a próxima cidade. No versículo 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Agora, a partir desse momento, do capítulo 13, acontece esse fato de João deixar eles, de João Marcos ir embora, e a partir daí Paulo faz um discurso que vai acabar no capítulo 14. Então, aprendemos algo aqui nessa parte do capítulo, que na caminhada do Evangelho vamos enfrentar abandono e vamos receber oportunidades. Na caminhada do Evangelho vamos encontrar pessoas incríveis. Na caminhada do Evangelho vamos ver Deus usar adversidades para cumprir seu propósito. E na caminhada do Evangelho vamos enfrentar abandonos e vamos receber oportunidades. O que acontece? Marcos abandonou eles.
Alguns estudiosos pensam que o que aconteceu aqui com Marcos é que ele se assustou. Ele está ali por Jerusalém e está tudo bem. Está tudo certo em Jerusalém. Está ali, está com o povo dele, está com... Amém, estou pregando para os judeus, né? Os judeus estão se convertendo. Amém, né? A gente fala a mesma língua, todo mundo se conhece, está tudo certo. Agora eles vão para um outro lugar. Agora eles vão para a terra dos gentios. E diz que essa terra aqui, essa região, era uma região meio difícil, meio complicada. O povo lá era meio faca na bota, o povo lá não era bem assim. Tinha outras crenças, outros deuses. Aí eles dizem, só um pouquinho, gente, para lá eu não vou. É tipo eu para a Amazônia, né? Não, Amazônia não. Lá vai vocês. E aí Marcos abandona eles, deixa eles. Entenda que em nossa caminhada de fé, infelizmente, pessoas vão nos deixar. Infelizmente. Nenhuma despedida é boa. Nenhuma despedida é boa. Mas às vezes são necessárias. É tão ruim perder alguém. É tão ruim alguém nos abandonar. É tão ruim alguém dizer que chega. Alguém dizer que não vou mais, não quero mais, se afasta. É ruim demais. Mas muitas vezes é necessário. É necessário. As ideias vão mudar. Quando você se converte, as ideias vão mudar. Os objetivos de vida vão mudar. Antes você pensava numa coisa, você tinha uma ideia de algo, você tinha um objetivo de vida. Agora o seu objetivo mudou, a sua ideia mudou, o seu pensamento mudou. Os princípios e valores vão mudar. Antes de se converter você tinha alguns valores, hoje você tem outros. Hoje você entende qual é o verdadeiro valor. Quais são os verdadeiros princípios para a vida. Nossos motivos de alegria se tornam diferentes. Antes, o motivo de alegria era encher a cara. Agora não é mais. Os sonhos passam a ser outros. Antes sonhava em ganhar dinheiro para encher a cara de bebida. Agora ganha dinheiro para investir na obra, para ajudar quem precisa. Antes só pensava em si. Agora pensa no próximo. Agora pensa em repartir o que tem. Agora pensa em fazer uma doação que não fazia. Antes olhava pro armário, as mulheres, né? 80 sapatos. Não tem sapato para botar, vou comprar outro. Agora olha para os 80, dá vontade de comprar outro igual. Mas já tira uns para dar. Porque entende que tem pessoas que precisam, porque muda agora os objetivos. Antes olhava e via, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas hoje você olha e diz, amém. Os ideais mudam. Antes queria ganhar dinheiro para se exibir, para se mostrar. Hoje ganha dinheiro e quer se mostrar menos. Não quer aparecer. Não, ninguém precisa saber que eu tenho. Porque vai fazendo secreto. Antes, só ouvia sofrência. Eita, e tem sofrência para tocar aí, né? Meu Deus. Olha, tem tanta dupla sertaneja que olha, tem mais dupla sertaneja do que gente aqui nessa igreja. Olha, é dupla. E só sofrência, né? Mas antes ouvia só sofrência. Só para chorar, ai meu Deus, ai, me deixar, ai, e se me deixar? Hoje ouve para se fortalecer. Mudou o pensamento, mudou a visão. Antes pensava em sair no domingo, e o passeio
Não tinha fim, não acabava nunca, saía de manhã para fazer um churrasquinho e não voltava mais, enquanto não acabava a vontade de vir para casa, depois chegava, via que estragou o dia porque saiu demais. Podia ter terminado no meio-dia e não, estragou no final. Hoje, sai no domingo para passear, mas termina na casa de Deus. Louvando o Senhor, adorando o Senhor, agradecendo pelo dia, agradecendo pela vida, aprendendo, sendo ministrado. Agora pense em missão, pense em comunhão, pense em estar perto dos irmãos, em fazer o bem, em estar perto de Cristo, em ler a Bíblia, em casamento, em fé. E por isso, inevitavelmente, os amigos vão nos deixar. Inevitavelmente, alguns parentes que antes eram próximos vão nos deixar, vão se afastar. Inevitavelmente, tristemente, isso vai acontecer. Na caminhada, muitos vão nos deixar, mas não precisamos continuar caminhando. Mas nós precisamos continuar caminhando até o grande dia. Mesmo que nos deixe, como o João Marcos deixou eles. Eles não pararam a missão, eles continuaram caminhando, continuaram a caminhada, continuaram a missão, até que lá na frente, João Marcos voltou. Mas era um momento importante, precisava que isso acontecesse. Então as pessoas vão nos deixar. Os parentes vão nos deixar. Os colegas vão nos deixar. Os amores vão nos deixar. Mas olha o que diz Salmo 27:10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor não abandona, o Senhor não te deixa. Pode até o pai e a mãe não te deixar. Pode até o pai e a mãe nos abandonar. Mas o Senhor não abandona. Ele está nos chamando para uma outra companhia. Ele está nos chamando para uma outra amizade. Ele está nos chamando para um outro parentesco. A amizade, o parentesco com Cristo. E aí, no versículo 15 e 16 do capítulo 13, acontece que eles chegam na cidade, chegam até a sinagoga e diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Era tudo o que eles queriam. Paulo diz: eu posso falar? Então tá. E aí ele vai o capítulo inteiro, agora 13, pregando o evangelho. Ele prega o evangelho na sinagoga, porque Paulo não desperdiça as oportunidades. Como nós desperdiçamos oportunidades? No verso 48 nos diz que depois que ele falou, que ele pregou, ele falou de Jesus, falou quem era Jesus, falou quem era Cristo, falou, prega, ele fala do Salvador, fala que ele é o Messias, fala que a salvação está nele. No 48 nos diz que muitos foram salvos naquele lugar. Não desperdice as oportunidades, irmão. Não desperdice a oportunidade de falar de Deus, de falar do amor de Cristo, de falar do Evangelho. As pessoas estão com sede, estão com fome de Deus, mas elas não sabem disso. Mas elas estão com fome de Deus, elas estão loucas para ouvir de Deus. Estão sedentas e desesperadas para que alguém apresente a solução e a saída e a salvação para a sua vida. Pessoas estão sofrendo e nós estamos calados. Pessoas estão passando por dificuldade e o crente calado. Pessoas estão mergulhadas na angústia, no sofrimento, na depressão e o crente quieto. As pessoas estão com sede de Deus. Faça como Paulo, não desperdice as oportunidades de falar de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você agora. Você carrega com você
a principal mensagem para a vida das pessoas. Você carrega com você a principal mensagem desse mundo. A principal mensagem não é ser próspero. A principal mensagem não é ser rico. A principal mensagem não é ser presidente de uma nação. A principal mensagem não é ter saúde. A principal mensagem não é a compra da casa própria, a compra do carro zero. Não, não é essa a principal mensagem. A principal mensagem não é ser promovido na empresa, não é ter sucesso. A principal mensagem para a minha vida, para a sua vida, para a vida da humanidade é: Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou para a remissão dos pecados. Aleluia. Essa é a principal mensagem do mundo. A mensagem é: calma. Não se desespere, tem saída. Isaías 45, 22, diz um texto fantástico: volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. A principal mensagem, Isaías falando, Deus dizendo através de Isaías: volte-se para mim, povo. Volte-se para mim, sociedade. Volte-se para mim, humanidade. Que eu sou Deus e não há outro. Essa é a principal mensagem. E você é portador da principal mensagem. Você já pensou que você é portador da mensagem que pode salvar uma vida? Você é portador da mensagem que pode curar um coração. Você é portador de uma mensagem que pode curar um casamento. Você é portador de uma mensagem que pode tirar alguém da miséria. Você é portador de uma mensagem que pode tirar alguém do inferno. Você carrega a principal mensagem dentro de você. Fale a mensagem, pregue a mensagem, leve a mensagem a todas as pessoas. Estamos vivendo o mês da independência, né? 7 de setembro, o mês da independência do Brasil e o mês da Guerra dos Farrapos, que também tentaram a independência do Sul. Mas a maior independência que uma pessoa pode ter é a independência do pecado, livre de Satanás, e se tornar dependente e escravo de Jesus Cristo. Então, concluindo para terminar, não discrimine ninguém, querido. Não discrimine ninguém. Jesus salva todo aquele que chega a Ele com o coração arrependido. Deus usa as situações para cumprir o seu propósito. Não se desespere, deixa Deus tratar. Não se desespere, deixa Deus tratar com você. Não se desespere, deixa Deus tratar com um amiguinho, com um irmão. Não se desespere, Deus tem o controle de tudo e tudo Ele faz por um propósito. Não fique triste quando abandonarem você por causa de Jesus. Todos poderão te abandonar, mas Deus não te abandona. Jesus não te abandona. Ele fez uma promessa: eu vou estar com vocês até o fim. Não desperdice as oportunidades. Fale do amor de Deus, fale da salvação em Jesus. Você carrega com você a mensagem mais importante e poderosa que existe. Fale de Deus para as pessoas. Elas estão carentes do seu amor. As pessoas estão sofrendo e você tem a cura. Sabe aquela pessoa que está assim, mal, precisando de um remédio, está esperando que o médico dê a receita? Você pode, ó. O que tu tem? Jesus Cristo. Tome todos os dias e você vai ser curado. Uma igreja de Atos faz a missão e prega o evangelho independente dos percalços da caminhada. Amém?
Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Minha oração é que Deus levante missionários aqui. Que você seja um missionário, que você faça a missão. Independente das situações, independente das circunstâncias, independente do que você vai passar, todos vão te abandonar, mas Deus não te abandonará.